Oi, gente, Thais Ferreira aqui e hoje eu vim trazer um assunto aqui com vocês muito importante, que é sobre relacionamento com Deus, sobre espiritualidade. Vamos falar, nos aprofundar um pouco mais nesse assunto, que ele é muito importante. E eu vim aqui falar com vocês hoje para a gente analisar um pouco o movimento religioso como um todo, não uma religião em si, mas o movimento como um todo. A nossa civilização atual a gente já tem notícias, sabe que já aconteceu muitos atos terríveis por conta de intolerância religiosas, muitos acontecimentos que acabaram com a vida de muitas pessoas. Então, a partir desses fatos que a gente vê, infelizmente também atualmente tem muito isso em outros países, e a gente vê que tem uma lição aí que a gente precisa entender e ver o que a gente pode fazer além disso para melhorar tanto o nosso relacionamento com Deus, quanto também elevar aí o nível de consciência da humanidade em relação ao que a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade que eu falo não é espiritismo, não tem nada a ver com isso. É simplesmente a espiritualidade mostra o que a gente, o nosso relacionamento com a divindade, com Deus, com o nosso Criador, com o todo. O que a gente tem feito, como que anda esse nosso relacionamento. Então eu vou abordar um pouco dessa minha análise a respeito desses fatos antigos e não entrando em algum fato que a gente já sabe, né? Muita coisa ruim que aconteceu, mas o que isso quer mostrar para a gente poder elevar o grau de consciência nosso e, consequentemente, aí da humanidade. Depois do meu processo de despertar da consciência, que eu até coloquei um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre ele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para quem ainda não assistiu. Assim, eu pude ver, analisar o que eu tinha assim muito de crenças relacionadas à religião e eu pude ali desprogramar muitas coisas e a minha vida mudou muito. Tanto é que hoje eu estou trazendo esse tema assim abertamente, que é um tema assim que não é fácil de falar, mas assim da gente expor, mas eu já me coloquei nesse papel e eu vou aprofundar cada vez mais falando sobre isso, porque a religião é uma das coisas que tem feito muita enganação na vida das pessoas, sabe? Só que ela tem um propósito muito maior do que isso, muito que vai muito além, que é realmente de aproximar o ser humano da divindade, de Deus. E a gente precisa resgatar isso. Então, por isso que eu venho com esse assunto aqui no canal também. E um dos fatores aqui, que é uma questão da nossa vida aqui, que faz parte da nossa vida, é a gente aprender por contraste. E o que é isso, Thaís? O contraste, gente, é aquilo que faz a gente identificar, é uma experiência ali de vida que faz a gente identificar o que a gente quer e o que a gente não quer viver. Por exemplo, quando eu olho para um contraste, eu vejo, por exemplo, homem e mulher. Eu entendo que, por exemplo, meu esposo é homem e eu sou mulher, mas se não tivesse ele, como é que eu iria entender? Tipo assim. Então, o contraste que eu trago aqui nesse vídeo é relacionado ao que a gente já sabe que não deu certo, como a intolerância religiosa, a imposição religiosa. E a gente vê esse tipo de acontecimento, esse tipo de fato que até hoje existe na África, no Oriente Médio, a gente sabe que existe muito isso. E a gente trazer isso para a nossa consciência no sentido de a gente identificar que, claro que a gente não quer aquilo, mas a gente realmente tomar uma posição, olhar aquilo ali, aquele fato, ou essas questões de intolerância, ver o que a gente faz na vida da gente de intolerância religiosa, que às vezes a gente comete isso com o outro, achar que a gente está salvo, que o outro ali, porque ele não se converteu na sua religião, ele está errado. Então, isso também é intolerância. Então, a gente tem que analisar no passado aconteceu em um patamar muito grandioso, de pessoas que perderam a vida e tudo, só que hoje acontecem muitos desgastes nas relações por conta dessa intolerância religiosa, de pai com os filhos. Infelizmente, já aconteceram muitas coisas terríveis dentro de famílias com relação à intolerância religiosa. Então, vamos repensar as nossas atitudes. Gente, e nós temos um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que ainda estão cegas, que acham que ela ir ali na igreja, no centro espírita, toda semana, elas estão ali kits com
vamos dizer assim, a espiritualidade, o relacionamento delas com Deus. E elas se anestesiam ali naquelas programações e quando elas chegam em casa, elas não vivem aquele ensinamento, não desrespeitam os pais, não honram os pais, não honram a esposa, o marido, e por aí vai. Infelizmente, isso é um acontecimento que, meu Deus, tem gente demais que tá ali, que a gente vê ali, nossa, tá na igreja e tudo, tem cargos e tudo mais, que na vida real dela ali, você vê que, nossa, é uma negação. A gente, quem é os parentes, assim, que vê mais isso, né? Quem convive ali com a pessoa, que vê que é só uma maquiagem. E tem um grupo de pessoas que ela já se deu conta de que ela precisa ir além dos ditames, dos dogmas religiosos, que ela precisa desenvolver um relacionamento espiritual com Deus, que ela vê que não é só aquilo ali, mas que por algum motivo ela ainda procrastina, ela ainda tem alguma crença ali de que ela está fazendo alguma coisa que é errada, que não, que ela tem que seguir o outro caminho. E por algum motivo ali ela continua procrastinando e não eleva a vida dela espiritual para um outro patamar. E tem aquele outro grupo de pessoas que está um pouco mais adiantado, que elas já entenderam ali que precisam mudar, que precisam elevar o relacionamento com Deus, a espiritualidade na vida delas. E aí elas já, às vezes, já meditam, já fazem algum serviço voluntário, já conseguem ali desenvolver algo a mais na vida espiritual. Elas já perceberam ali, já começaram a fazer, de certa forma, uma reforma interna, uma reforma íntima nelas, de autoconhecimento, de auto-amor, de desenvolver o amor ao próximo. Primeiramente, desenvolver o amor a si mesmo, depois o amor ao próximo. Então, elas já estão, assim, um pouco mais na frente desse caminho. Então, eu te convido a você fazer uma análise. Analisa a sua vida espiritual, vê como é que você tá, se você já se deu conta de que não basta apenas ir num determinado local, seguir determinado dogma religioso que você já tá ok. Faz uma análise interna sua, vê como é que você tá, vê se você fica julgando as pessoas por tudo, ou se você já tá no nível ali de que já desenvolveu um amor ao próximo, e quando as pessoas erram com você, você já tem uma noção ali de que, ó, aquilo ali é o que ela pode, fazer, é o que tem dentro dela, então, e que é uma coisa ali da pessoa, às vezes nem é com você, às vezes foi um dia ruim que a pessoa teve e tal, então analisa a sua vida, faz um levantamento aí de como que você está hoje e tenta melhorar para a gente poder elevar o nosso nível. Eu também me coloco nesse lugar de análise, de poder ver o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer de melhor na minha vida espiritual. Então, erro e acerto, e também estou nesse bolo, junto com você. Eu estou aqui apenas trazendo a nossa consciência para a gente poder refletir e conversar um pouco mais sobre isso, para a gente poder elevar o nosso nível, elevar a nossa vibração, elevar o nível de consciência aqui do nosso planeta. Esse foi o meu recado de hoje. Já curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e eu te desejo muita saúde.